Olá, bom dia, seja bem-vindo a essa edição de terça-feira do programa A Notícia de Frente. Hoje é 18 de junho e aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia de Lúcio Sorge e do professor Lorenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, professor Lorenberg, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E a gente começa falando da greve da educação e eu já chamo o nosso telespectador do A Notícia de Frente para acompanhar aqui no GD, no site Gazeta Digital, que deputados abriram discussão com o governador Mauro Mendes para acabar com a greve. Deputados estaduais se reuniram com o governador Mauro Mendes na tarde de ontem para tratar de soluções para acabar com a greve da educação iniciada no dia 27 de maio. Uma das propostas que foram apresentadas ao gestor é para prorrogar o prazo da lei que estabelece o aumento do salário dos servidores da área no mês de maio até 2023. Paralelamente, também foi realizada na tarde de ontem a audiência pública liderada pelo deputado Lúdio Cabral para discutir a greve da educação. E foi aí mais uma tentativa, uma conversa então com parlamentares, com o governo do estado e a audiência pública para discutir a greve da educação que já chegou no seu 20º dia, não é isso? Próximo disso. E tem até uma fala aqui do governador que repercutiu na mídia, eu só vou achar aqui essa fala, aqui ó, nada mudou. Mauro destaca o seguinte, no Folha Max, Mauro destaca pagar aumento e alega que a greve... Descarta. Pagar aumentos e alega que a greve perde força em Mato Grosso. O governador Mauro Mendes afirmou em uma entrevista coletiva que vê o movimento de greve dos trabalhadores da rede estadual do ensino perdendo a força dia após dia. Segundo ele, a maior parte da categoria compreende gradualmente que não há meios de proceder ao aumento, de conceder aí o aumento sem receita para tal. Um termômetro disso é que menos de 50% das escolas permanecem paralisadas. E a análise que se faz também, eu acho que vocês podem falar em cima disso, é que quanto mais tempo vai passando, na verdade, a paralisação vai perdendo força e fica mais difícil entrar no ponto de negociação, não é isso? Pois é, Nayara e professor Lorenberg, e essa declaração do governador Mauro Mendes, ela foi dada lá na cerimônia de lançamento lá da nota MT, que pretende aí a intenção do governo, o objetivo do governo é tentar arrecadar e aumentar a arrecadação do ICMS em pelo menos 10%. E especificamente sobre a paralisação, sobre a greve dos professores, ele perguntou o seguinte: olha, alguma coisa mudou do início da greve até agora? Aí ele complementa dizendo o seguinte, que o governo já disse claramente que não dá o aumento porque é ilegal. Ou seja, aquela história lá de que está estourado o limite da lei de responsabilidade fiscal. Mato Grosso estourou esse limite aí, pelo menos em torno aí de 10%. E aí ele argumenta que a condição financeira e de arrecadação do Estado, além dessa proibição legal, impedem que sejam feitas aí concessões salariais aos servidores da educação, aos servidores e aos professores da educação. E o governo também diz aí, como a Nayara lembrou agora há pouco aqui, de que o governo ressalta que o movimento vem perdendo força. Nós temos uma queda de braço, porque eu tive conversando ontem, Lúcio, com um dos diretores do Sintep, e ele me garantiu que tinha 70% de professores paralisados. O governo disse que 50%. Então você tem um jogo de discurso, né? Por outro lado... É tipo aquelas manifestações, né? Isso. Os organizadores falam, olha, tinha 200 mil. Aí quem não é o organizador fala, olha, tinha lá uns 20 mil. Uns 20 mil. É exatamente isso. Então esse jogo de números, esse jogo de discurso, de palavras entre a categoria e o governo, o que é natural, é comum.
É comum que isso venha a ocorrer. Mas tem duas situações que é preciso deixar muito claro aqui. Eu sei que já foi batido isso, mas não custa nada, Nayara, repetirmos isso. O governo, quando mandou aquele ofício de 64, 69 páginas para o presidente do Sintep, ele deixou muito claro por que ele não concederia o aumento para a categoria, aquele aumento de 7,69. Logo no primeiro parágrafo desse ofício, ele deixava claro que já tinha encontrado com os representantes do Sintep por 3 ocasiões e que ele prometeu que ia dar uma justificativa ou uma proposta para a categoria. Naquele ofício não está nenhuma proposta, está apenas a justificativa, o porquê o governo não pode conceder esse aumento. E lá está muito claro, e o governo tem razão no que ele se coloca, o que ele coloca. Uma coisa bem simples, a lei de responsabilidade fiscal determina um teto para o gasto do gestor, e com a folha de pagamento. E esse teto já foi ultrapassado. Portanto, o governo não pode e nem deve conceder um aumento, porque o índice percentual, que já estava superado, muito bem disse o Lúcio, que já está em 8% a mais do previsto da lei de responsabilidade fiscal, passa a ser muito maior. Aliás, é por conta de estourar o teto da lei de responsabilidade fiscal que o Tesouro Nacional não dá o seu aval para a concessão daquele empréstimo no Banco Mundial. Ou seja, a situação do Estado não é nada fácil, tem o descontrole das contas públicas e, mais uma vez, a gente tem que repetir, o desequilíbrio das contas públicas, a crise econômica do parte do governo não é por conta do governador Mauro Mendes e nem por conta da sua equipe. Ele herdou essas contas já desequilibradas. Portanto, ele é amparado, ele é sustentado por uma lei federal. Por outro lado, os professores têm razão, porque eles estão exigindo e estão cobrando o reajuste legalmente. A lei de 2013 concede a ele um reajuste de 7,69. Portanto, eles estão amparados por uma lei, amparados pelas regras e normas. E, no entanto, você não tem aí, Lúcio, aí já é uma opinião muito particular minha, não há um prosseguimento nesta conversa. Talvez a mediação por conta da Assembleia Legislativa vai forçar tanto a categoria dos professores quanto o próprio governo a fazer propostas, coisa que ainda não foi feito, coisa que ainda não se teve, pelo menos sobre a mesa dessa negociação. Agora, nessa questão de proposta, professor, tem de um lado, o senhor acabou de destacar aí que no início daquele documento de 69 páginas, né, o governo já explicava o porquê não poderia pagar. Além de falar da crise financeira, de que a arrecadação nesse momento não permitiria isso, porque o governo não teria caixa suficiente, ainda tem o impedimento de ordem legal, em função do estouro na lei de responsabilidade fiscal. Eu acredito que o que os deputados eles estão buscando é o seguinte: precisa se encontrar um motivo para que o Sintep, que é uma categoria fortíssima, possa decretar o fim da greve. Exatamente. É isso? Exatamente. Ou seja, o que tem que se encontrar aí é uma saída honrosa para o final da greve, porque o senhor falou em proposta, quer dizer, como é que o governo vai fazer alguma proposta dentro do que é a reivindicação da categoria, se ele já afirmou que está impedido legalmente de conceder o reajuste, em função da lei de responsabilidade fiscal, que é o que está pegando lá na Secretaria de Tesouro Nacional para que a União possa avalizar esse empréstimo de 250 milhões de dólares junto ao Banco Mundial. Exatamente, é isso mesmo. Apesar de que o secretário Rogério Gallo disse também ontem, de que, olha, não joguei a toalha ainda. Ainda estou acreditando que o empréstimo pode sair, mas não é fácil. Não é fácil, porque tem o parecer lá da Secretaria do Tesouro Nacional dizendo que o Estado
não poderia, dizendo que a União não poderia ser avalista do Estado. E aí Eles estão esperando a ministra Rosa Weber é que vai ter que decidir, não é? Exatamente. Agora, tem 2 pontos, Lúcio, que a Assembleia poderia trabalhar um pouco melhor. A questão do corte de pontos. Esse aí que, de repente, essa questão do corte do ponto, me parece que pode ser uma das saídas. O governo recuar no corte de ponto e, de repente, isso daí pode ser uma saída para o final dessa greve. É isso? Exatamente, exatamente isso. Né? Nós vamos, deve ter uma entrevista, alguns trechos de uma entrevista do deputado Tiago Silva, do MDB. Tem sim, daqui a pouco a gente vai conferir. Onde ele faz a referência à questão do corte de ponto, né? Que Perfeito. Pode ser algo a ser colocado na mesa de negociação. E agora eu quero saber os destaques, qual que vai ser o destaque de vocês de hoje. Vamos começar então com o professor Lorenberg Alves. Nayara, Lúcio e o amigo telespectador, todo momento de crise política, e essa crise ainda não acabou, claro que teve momentos mais fortes, outros momentos mais fracos, mas continua ainda presente muito quando tem a provocação, o embate, o enfrentamento entre o Congresso Nacional e o presidente da República, o governo federal. Quando está esse confronto, quando ocorre esse enfrentamento, você tem a tendência de um aumento da própria crise política. E toda vez que ocorre a crise política, aparece discussões, aparecem teses, e uma das teses mais presentes é a mudança de regime, é a mudança do sistema. E uma dessas mudanças está exatamente na questão de termos um parlamentarismo ou um semipresidencialismo. É exatamente esse, Nayara, o meu tema de comentários. E o seu, Lúcio? Nayara, o meu destaque aqui é sobre as discussões aí, né, dos políticos, né, dos partidos, né, dos pretensos candidatos para a eleição do ano que vem aqui em Cuiabá. Eu destaco aqui 2 aspectos. Um, que diz respeito ao deputado do PT, Lúdio Cabral, que continua dizendo que não é o projeto dele ser candidato, que ele foi eleito para ser deputado estadual, ele quer continuar na Assembleia, mas os colegas dele do PT já começam a fazer pressão, dizendo que ele é o melhor nome, o nome mais conhecido aqui em Cuiabá, lembrando o desempenho dele. Que lá em 2012 ele foi ao 2º turno e que na eleição do ano passado foi o mais votado aqui em Cuiabá. E eu complemento esse destaque fazendo referência aí a uma declaração do prefeito Emanuel Pinheiro, que está analisando seriamente a possibilidade de ser candidato à reeleição. Só não disse isso publicamente ainda, não é, professor? Olha, eu serei candidato à reeleição, mas ele deu uma declaração aí que admitiria disputar a reeleição em 2020 com o apoio do Democratas, de Mauro Mendes. Aí ele ressalta a amizade dele com a família Campos, né? Citando o senador Jaime Campos, o ex-governador Júlio Campos, o presidente da Assembleia, cita também o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Mas já teve gente aí dizendo que isso daí não dá certo, não. Fábio Garcia, dizendo que Cuiabá merece coisa melhor. E Fábio Garcia é o presidente do Democratas. Então esse é o meu destaque de hoje. Certo. E eu quero falar, o Lúcio falando em prefeitura de Cuiabá, no prefeito Emanuel Pinheiro, olha só, o prefeito disse que não teme auditoria de Selma e ministro no pronto-socorro do município. O prefeito Emanuel Pinheiro declarou ontem, segunda-feira, que deseja que o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, faça uma auditoria no pronto-socorro municipal, conforme solicitado pela senadora Selma Arruda. O ministro atendeu o pedido da senadora durante uma reunião na última quarta-feira e determinou que se faça auditoria no pronto-socorro. Ela apresentou um ofício e denunciou a situação precária que a unidade de saúde se encontra diante da falta de insumos básicos.
medicamentos, entre outros. E essa denúncia que vem ganhando força na mídia também por parte do Sindicato dos Médicos, que também denunciaram. Aí o sindicato denunciou essa falta de insumos básicos, né? Insumos, inclusive kits de higiene, que põe em risco a vida dos pacientes ali, um risco de infecção. Segundo o sindicato, através de nota, o Sindicato dos Médicos, o risco é grande de infecção no pronto-socorro de Cuiabá. E aí, a situação da saúde aqui em Cuiabá, ela não é nada boa. Tanto é que, dias atrás, nós já comentamos aqui que dois médicos ligados ao PSDB, eles foram convidados para assumir a Secretaria de Saúde de Cuiabá e declinaram do convite que foi feito. Um é o suplente de vereador, Maurélio Ribeiro, suplente, não é? E o outro é o médico Ricardo Saad, os dois do PSDB. E mais um fato aí para complementar aí essa situação complicada da saúde aqui em Cuiabá, o jornal A Gazeta de ontem trouxe como manchete de capa problemas aí relacionados a mais de 40 unidades de saúde que enfrentam problemas, inclusive, principalmente no caso, na questão aí de conclusão de obras. Aí junta, quer dizer, obras que não terminam, não é isso? Com essa falta rotineira de medicamentos, de materiais de insumo, coisas assim básicas, né? Falta até luva, né? Ou foi a denúncia que os médicos já fizeram, né? E continuam fazendo. E os medicamentos, isso daí é o seguinte, eles reclamam da falta, a prefeitura admite que falta, mas o próprio vereador Ricardo Saad, que é médico, ele disse o seguinte: olha, tem um problema de gestão aí que precisa ser resolvido. Na verdade, o que o prefeito falou, inclusive em entrevista aqui, a notícia de frente, é de que a gestão dele vem sofrendo um boicote. Ele usou essa palavra, né, de que tem esses materiais disponíveis, mas de que existe aí denúncias, ou então, na verdade, não é denúncia a palavra certa, esse boicote acontecendo de servidores, às vezes de um grupo da oposição, de políticos. Ele relatou como isso, que isso, na verdade, vem acontecendo. É verdade tudo isso que já foi colocado aqui, mas esses dois pontos que eu gostaria de realçar ainda mais. Uma é a visita que a senadora Selma Arruda fez no próprio pronto-socorro, juntamente com um representante do Sindicato dos Médicos, e lá foi constatado, de acordo com o relatório, foi constatado a falta desses medicamentos, a falta de luva, a falta de sabão, inclusive, dentro do pronto-socorro. E ela levou essa denúncia toda, Lúcio, para o próprio ministro da Saúde, e é onde o ministro da Saúde ficou sabendo dessas faltas. A prefeitura, ao contrário de solucionar o problema, saiu exatamente com essa história. Eu ouvi tanto o secretário de saúde do município e o prefeito falando isso 2 ou 3 vezes, através da mídia, é claro, falando de que havia um boicote, ou seja, alguém dentro do pronto-socorro estava escondendo esse material e a prefeitura, a secretaria mandava o material e esse material sumia dali. Só que tem um problema, quando há o boicote, quando há escondendo o material, por que não abrir uma sindicância, Lúcio? Parece-me, a meu juízo, esse é o caminho mais correto. Abre-se uma sindicância, encontra-se o culpado, se isso é verdadeiro ou não, e depois pune-se o culpado. Pelo menos é isso que me vem à cabeça. Se você age dessa forma, você está dando mais transparência à coisa pública, mais transparência a tudo isso. Não é o que, pelo menos, a imprensa não tem divulgado na existência da sindicância. Não sei se a Nayara está sabendo disso, mas não sei se o Lúcio está sabendo disso. Não há uma sindicância. Portanto, o prefeito e o secretário apenas falam do boicote. Mas quais foram as medidas tomadas pela prefeitura? Eu não vejo nenhuma medida. Portanto, não havendo medidas, significa que está reafirmando a falta de todo esse material.
e o que é pior ainda, cai sobre os ombros do paciente, sobre os ombros daquele grupo da sociedade que mais precisa do pronto-socorro. E isso é muito ruim. E o que se questiona também, quando se levanta essa hipótese de boicote, que a gente não pode descartar, não é verdade isso, né? A questão que se levanta, quando se fala aí na possibilidade de estar ocorrendo boicote, chama a atenção o seguinte: nessas unidades de saúde, muito provavelmente, os profissionais que são os responsáveis pelo controle de materiais e equipamentos que são utilizados nessas unidades de saúde, me parece que esses servidores, talvez não seja assim hoje, mas sempre foi. Esses servidores que fazem esse controle, eles ocupam cargos em comissão, os chamados cargos de confiança, que são indicados pelos gestores. E aí, essas pessoas que são de confiança da administração não têm condição de apontar quem são os culpados por esse possível boicote que é levantado como possibilidade forte pela administração. Sem dúvida. Falaram também que a questão lá dos pacientes lá nos corredores do pronto-socorro também seria boicote. Depois apareceu outra versão, né? Que os pacientes foram retirados de lá para ficar tudo limpinho, né? Tudo bonitinho para a visita do ministro. Foi isso? Exatamente. E falando em ministro, e a gente falava do ministro da Saúde que vai fazer essa visita, né? Na verdade já fez, vai fazer essa auditoria no pronto-socorro. Agora vamos para outro Ministério da Economia, falar aí da saída de Joaquim Levy da presidência do BNDES. Olha só, na verdade o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, classificou como covardia sem precedentes a saída de Levy do BNDES. A forma que aconteceu a saída de Joaquim Levy da presidência do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi uma covardia sem precedentes, afirmou Rodrigo Maia. Abre aspas aqui na fala do presidente da Câmara. Uma pena o país ter perdido o nome como Joaquim Levy, em especial a forma como ele saiu. Foi uma covardia sem precedentes, destacou Maia. Não digo nem do presidente Jair Bolsonaro, digo de quem nomeou, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Anteriormente, Maia já havia dito ao jornal O Estado de São Paulo que ficou perplexo com a forma que o ministro tratou o seu subordinado. E, segundo Maia, era de responsabilidade de Guedes garantir o equilíbrio das relações. Joaquim Levy anunciou que estava deixando o BNDES no domingo, um dia após Bolsonaro ter ameaçado publicamente demiti-lo, caso não suspendesse a nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto do cargo de diretor de mercado de capitais do Banco de Fomento. O advogado, assim como o próprio Levy, também já ocupou cargos públicos durante governos petistas. E foi isso que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro, ele chegou até a utilizar o seguinte termo, né? Quando ele defendia aí a exoneração, a demissão desse diretor lá do mercado de capitais do banco, né? Do advogado, né? O Marcos Pinto. Ele chegou a dizer a frase seguinte: olha, o Joaquim Levy está com abre aspas, cabeça a prêmio. Fecha aspas. E foi em relação a isso daí a manifestação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que ele havia ficado perplexo com essa declaração do presidente. E o Marcos Pinto, Nayara e professor Lorenberg, ele foi chefe de gabinete lá da presidência do BNDES em 2006 e 2007. Foi chefe de gabinete de Demian Fioca. Fioca era considerado naquela época, no governo federal, um homem de confiança de Guido Mantega, ministro da Fazenda, nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
Aí eu pergunto... A campanha continua. E eu pergunto para vocês dois, porque tem outros acontecimentos também que podem prejudicar a reforma da Previdência, a aprovação. Essa demissão, essa saída do BNDES influencia um desgaste aí do ministro, do ministro Paulo Guedes da Economia com os parlamentares, que o presidente da Câmara já se posicionou contra essa atitude? O problema aí, na minha visão, né, rapidinho, tá, professor? Na minha visão é o seguinte, o governo ele tem patrocinado uma agenda negativa, né? Tem esse pedido de demissão aqui do presidente do BNDES, né, o Joaquim Levy, e na semana passada teve lá a demissão do ministro da Secretaria de Governo, o general Santos Cruz, né, por problema seguinte, não foi ninguém de fora que pediu a cabeça, não, é um problema interno do governo, quer dizer, estava lá em jogo lá a verba orçamentária da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que era um setor que era afeto ao general Santos Cruz, né, na Secretaria de Governo, além de problemas com aquela figura conhecidíssima aí, né, na imprensa nos últimos tempos, que é o senhor Olavo de Carvalho. E também tem a ver com a postura do filho do presidente Jair Bolsonaro, né, o vereador lá do Rio de Janeiro, que também não conseguia se bicar com o general Santos Cruz. E só para o senhor também fazer essa análise, professor, já complementando tudo isso que o Lúcio falou, ainda teve as declarações de Paulo Guedes, né, após a Comissão Especial da Reforma da Previdência, onde foi apresentado um novo texto reformulado pelo relator, e Paulo Guedes disse que, na verdade, os parlamentares cederam à pressão dos funcionários públicos e abortaram a reforma da Previdência. E além disso tudo... É muita análise, viu, professor? Além disso tudo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nas dificuldades de relacionamento dele com o presidente Jair Bolsonaro, ele tinha ali uma linha direta com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Parece que essa linha direta aí congestionou. Congestionou e muito. Congestionou, né? Está com ruído, né? Forte. Forte, sem dúvida. Agora, Nayara, Lúcio, amigo telespectador, certamente a demissão do Levy, porque ele é um bom técnico, embora tenha pertencido a governos petistas, mas ele nunca foi petista. Porque também tem essa lógica, né? As pessoas, por serem um bom técnico, é convidado ao governo sem pertencer de fato ao partido do presidente da República. Por exemplo, o Guedes não pertence ao PSL. Ele foi chamado para o governo pela sua capacidade técnica. Ele sempre pertenceu ao mercado financeiro. Ao mercado financeiro. Esse é o grande partido dele. Esse é um ponto que é bom a gente estar sempre levantando. Então, eu não acredito que a demissão do Levy, embora de uma forma que nunca deveria ocorrer, Nayara, porque o Levy não ficou com raiva do ministro Paulo Guedes, ficou com raiva do comentário maldoso do presidente da República. Um dia anterior, ou seja, no sábado, ele fez aquele comentário de que estava por aqui com o Tipo Levy. assim, no popular, professor, olha, se você não cortar a cabeça do Marcos Pinto, é Pinto? Isso, Exatamente. do advogado. A sua será cortada, é isso? Exatamente. Então, eu não acredito nem que a demissão do Levy, muito menos a demissão do general, venha influenciar ou impedir que haja uma aprovação da Previdência Social, mas que vai dificultar e muito a aprovação de outros projetos, dificultar e muito o relacionamento entre o Congresso e o governo, eu não tenho a menor dúvida. Por que não a Previdência Social, Nayara? Porque existe um grupo de parlamentares já convictos, já certo, já garantido, de que haveria teriam que aprovar a Previdência Social. E, ao lado disso, está a presidência da Câmara Federal. O Rodrigo Maia já disse, em muitas ocasiões, que ele tem que aprovar o projeto da reforma da Previdência Social. Aliás, ele teve um papel importantíssimo quando esse texto
do governo estava lá na comissão, lá na CCJ. Depois de 2 meses lá na CCJ, olha que a CCJ só tem 5 dias ou 5 sessões para aprovar o texto, passou o texto lá em 2 meses. Se não fosse a atitude, a articulação do próprio presidente da Câmara Federal, demoraria um pouco mais esse texto na CCJ. Portanto, o presidente da Câmara está trabalhando para a aprovação, não a aprovação do texto original. Tanto é que mudou algumas coisas. Por exemplo, o BPC, que defendia o governo, foi retirado. A questão daquele fundo de garantia também foi retirado. Mas hoje parece-me que tem outra discussão sobre a reforma da Previdência na Câmara e o governo quer colocar de novo no texto o sistema de capitalização, que, segundo o ministro Paulo Guedes, é essencial para chegar próximo àqueles números de economia, que é 1 trilhão... e 1 trilhão... Ele começou 1 trilhão falando e pouco, de 1 trilhão. né? O relator da reforma da Previdência diz que a forma como o projeto está traria uma economia de 915 bilhões de dólares, um número muito próximo daquele 1 trilhão que o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizia que era o objetivo dele. Desse montante que foi informado pelo Samuel Moreira, que é o relator da reforma da Previdência. Então, esse sistema de capitalização vai ter aí, creio eu, que uma negociação do governo com os parlamentares. Na comissão especial, não acredito nessa possibilidade, mas mesmo no plenário, Lúcio, o parlamentar pode solicitar aquilo que foi retirado que volta a ser incluído, porque o parlamentar, lá no plenário, vai passar pela comissão especial, ainda não foi aprovada pela comissão especial, você tem um texto apresentado pelo relator, mas ainda não aprovado na comissão especial. Depois de aprovado, ainda que aqueles itens todos que foram retirados, mantenha-se retirados, lá no plenário, cada deputado, aliás, o Partido Novo, provavelmente deverá pedir ou solicitar que inclua a capitalização. Entre os partidos que mais defendem a capitalização está exatamente o Partido Novo, porque eles defendem mesmo o sistema de capitalização, embora o Centrão, ou parte do Centrão, abomina a capitalização. Então você tem um jogo ali que vai ser muito forte lá no plenário. E esta reforma da Previdência, ela vai ter a marca do Centrão, não é, professor? Exatamente. Porque quem está comandando a reforma da Previdência é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele é que está comandando. E o Tanto é o seguinte... E o relator é do PSDB. Não, e o relator ali, por exemplo, o relator da reforma da Previdência, está ali num joguinho combinado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles combinaram o seguinte, olha, vamos por enquanto deixar aí os estados e os municípios fora dessa reforma da Previdência, aí é o seguinte, aí os governadores, se eles quiserem que a Previdência dos estados e municípios seja votada aqui pela Câmara Federal, eles vão ter que ir lá, conversar com a bancada deles, convencer e trazer aqui os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Senão, eles cuidam da Previdência deles e nós cuidamos de aprovar essa reforma aqui na Câmara. E Lúcio, tem fala do governador e também do secretário de Fazenda, Rogério Gallo, sobre a retirada dos estados e municípios da reforma da Previdência, mas após o intervalo a gente chama. Agora vamos chamar uma entrevista com o deputado estadual pelo MDB, Tiago Silva, ele que participou ontem do Jornal do Meio-Dia, falou sobre a greve da educação, porque ele é o presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa e também falou sobre eleições 2020. Acompanhe. Essa é uma discussão porque o governo também está dentro de uma decisão... Porque o governo disse que é uma determinação legal, de ordem legal. Isso, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina que ele tem que fazer o corte, né? Mas eu vejo que nós podemos aí alinhar isso juntamente com o Sintep, trabalhar para que os professores possam retomar as aulas e não ter o corte, né? Nós temos algumas sugestões que nós vamos estar colocando. Essa seria assim uma proposta para se negociar o fim da greve, Isso, eu acho que nós temos que chegar a um meio termo. O governo fala que não consegue pagar
E os professores estão dentro da razão, que tem que receber o RGA, isso é constitucional, eles estão pedindo apenas aí a reposição da inflação e a lei das perdas inflacionárias de 2013. Né? Então nós temos que chegar no meio termo para que a população e também os servidores do governo não fiquem no prejuízo. O MDB fez uma grande reunião com vários membros do partido e lá ficou bem claro de que o partido quer lançar nomes aqui no estado. Tiago Silva é o nome de Rondonópolis para disputar a prefeitura? Então, Naira, meu nome está à disposição do partido. Eu fui vereador por Rondonópolis, na última eleição vereador mais votado do município. E hoje há uma carência de novas lideranças na cidade de Rondonópolis. Não só em Rondonópolis, mas em todo o estado de Mato Grosso. E a população já começou, a sociedade organizada, a discutir o processo para o ano de 2020 e mais do que nunca o MDB, que sempre foi um partido forte, está fazendo esse debate juntamente com a sua militância. Conforme eu já coloquei, o meu foco é continuar como deputado, mas o que prevalece é o desejo da população. Então nós estamos aprofundando esse debate. Rondonópolis é uma cidade que pode fazer mais com os recursos que tem hoje no município. Hoje nós temos o segundo maior PIB do estado de Mato Grosso. Somente esse ano o orçamento da cidade passou de R$1 bilhão. Então a nossa renda per capita é uma das maiores rendas per capita, não só de Mato Grosso, mas também do Centro-Oeste. Então nós precisamos de um gestor que realmente possa otimizar os recursos públicos e investir maciçamente na qualidade de vida da população. Nessa discussão ainda, né, estamos longe do processo eleitoral, mas fala-se já aí que pode vir a existir uma aliança entre o DEM de Mauro Mendes com o MDB de Carlos Bezerra e Emanuel Pinheiro. Sim, Lúcio, é possível. O prefeito de Cuiabá e o governador do estado cabem dentro de uma mesma aliança, na avaliação do senhor? Eu acredito que sim, o próprio governador e o prefeito já andaram juntos, né? E a tendência é que na próxima campanha eleitoral nos municípios, né, a tendência é que esse grupo que conseguiu eleger o governador Mauro Mendes continue unido, né? Então nós vamos trabalhar com esse objetivo, tanto aqui em Cuiabá, como em Rondonópolis, em Sinop, principalmente nos principais polos, nós vamos trabalhar para que o PMDB e o DEM, os partidos de aliança do governador Mauro Mendes, continuem unidos. Então essa foi a entrevista com o deputado estadual Tiago Silva e como ele falou um pouquinho da greve e também disse que está à disposição do partido, não descartando aí que ele pode ser o candidato do MDB em Rondonópolis. Olha, se tudo caminhar da forma como está sendo colocado e discutido, Lúcio, a disputa eleitoral para a Prefeitura de Rondonópolis será muito, mas muito forte. Provavelmente muito mais difícil do que em 2016. Porque você tem de um lado o prefeito José Carlos do Pátio, que deve sair à reeleição. Por outro lado, você tem o Saquete, que pode também disputar, caso, por exemplo, aquela questão da senadora Selma não seja decidido até o ano que vem. Se for decidido, ele volta à candidatura ao Senado, mas se não for decidido, Lúcio, ele será um forte candidato à Prefeitura de Rondonópolis. Sem falar que o Medeiros também sonha com essa disputa. E agora o MDB, ou seja, com o Tiago Silva, né? Ou seja, vai ter uma disputa muito forte. Agora, lá em Rondonópolis, essa disputa municipal, ela historicamente sempre foi muito acirrada, né, professor? Há muito tempo. Não é de hoje, não. É verdade. A própria vitória do Saquete, quando ele elegeu-se prefeito de Rondonópolis, foi uma disputa muito difícil. Ainda com a ajuda do próprio Blairo, mas foi difícil a disputa. A própria vitória do Zé Carlos do Pátio, tanto agora em 2016, quanto daquela primeira vez que ele estava na prefeitura, não foi fácil nenhuma dessas campanhas. Certo, vamos então para a nossa primeira pausa, o nosso primeiro intervalo, tomar aquele cafezinho quente. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente, ainda tem o destaque do Lúcio e também o destaque do professor Lorenberg. Não saia daí.
Voltamos com a notícia de frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices que nos ajudam a fazer o programa. Lúcio, conta pra gente, não é isso, Lúcio? Vamos lá, então. É o Beto Souza, o Emerson Benice, do CPA4, Christian Dave, o Fábio, que é lá de Barra do Bugres, a Lígia, o Antônio, do bairro da Manga, o Endel, que é do bairro Lixeira, o João, de Rondonópolis, Paulo Santos, do bairro Morada do Ouro, o Roberto Carlos, também de Rondonópolis, Gilson, do bairro Imperial, Marcília de Almeida, do Araés, João Rosa, do bairro Dom Aquino, Túlio, Alinor Martins, do distrito da Guia, Paulo Henrique, do bairro do Porto, Jucineide, Joaci, de Barra do Bugres, Nelmo Couto, de Tangará da Serra, Zé Carlos, do bairro Renascer, o José Santos, também de Rondonópolis, Amarildo, da Avenida das Torres, Zilco, do CPA4, Ademir Campos, Artênio Pompeu, da região Centro-Sul aqui da capital, Eli Rodrigo, do Tijucal, Maurício Valcur, do bairro Poção, e o Roque, do bairro Alvorada, aqui em Cuiabá. Certo, Lúcio. Vamos com o professor Lorenberg. Tem mensagem, professor? Temos aqui uma mensagem que ele não se identificou, mas ele tem. Bom dia a todos. Eu acho que todos têm o direito de reivindicarem, com greve ou sem greve. Quer dizer, ele está simplesmente... Falando da greve da educação, né? Da greve da educação. Lembrando que o nosso WhatsApp sempre fica na tela pelo 99987-2151 e a gente pede também que você deixe seu nome, né? É importante aí para a gente poder falar aqui, compartilha com a gente seu nome, o local da onde. Tem muita gente do interior, né, Lúcio? Então, quando você mandar o WhatsApp, deixa seu nome, de onde você manda a mensagem, até mesmo dos bairros aqui de Cuiabá e da região metropolitana. Tem uma mensagem aqui que ele dá uma sugestão de pauta. Bom dia, sugestão de pauta. Estão acabando com a área verde entre Parque Cuiabá, Real Parque e Santa Terezinha, onde tem capivaras, cutias e ninguém liga. Por favor, venha logo antes que tudo seja destruído. Betão, do Parque Cuiabá. É um problema sério, a gente está no mês do meio ambiente, não é isso, professor? Exatamente. Lúcio, dia 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Teve visita do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado, ali na divisa entre Aragarças e Barra do Garças. Então, é muito boa a mensagem aqui do nosso telespectador e que sejam preservados esses locais. Na verdade, tem um estudo muito grande feito pelo Dr. Gerson Barbosa, do Ministério Público, para a preservação dessas áreas verdes aqui na capital e na região metropolitana também. Certo? Vamos então para as matérias aqui. Olha só, o empréstimo de 250 milhões de dólares junto ao Banco Mundial não está garantido totalmente para o governo de Mato Grosso. Os detalhes com o repórter Antônio Carlos Silva. Bom dia. Da parte do BERD, o Banco Mundial, há uma condição para o Estado conseguir o empréstimo de 250 milhões de dólares. É que haja a regularização fundiária no Estado. Nós esperamos ainda e trabalhamos com a hipótese dessa liminar sair ainda essa semana e ser possível que nós aprovemos no Senado até 15 de julho, que é quando o Senado entra em recesso. Em assim ocorrendo, nós teremos condição de assinar o contrato em agosto e assim não pagar a parcela para o Bank of America de 150 milhões de reais em setembro e quitar essa dívida e fazer os pagamentos aí a partir de então com o Banco Mundial com um juro menor e uma parcela menor, porque nós estamos fazendo um alongamento. Enfim, para os resultados fiscais desse 2019, essa operação ela é fundamental. O empréstimo do Banco Mundial para pagar a dívida do Bank of America em condições muito melhores e mais favoráveis é um exemplo daquilo que muitas pessoas acham que não tem consequência. A Secretaria do Tesouro Nacional disse claramente e escreveu isso num parecer. Não podemos avalizar o Estado de Mato Grosso porque ele estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal, os 49%. Então, a partir desse momento, o Estado de Mato Grosso não pode pegar nenhum empréstimo, ele não pode fazer um refinanciamento em condições muito favoráveis, que nos ajudaria muito, porque estamos estourados no limite de 49%. Está aí já um exemplo daquilo que dá consequências não cumprir essa lei de responsabilidade fiscal. Por isto,
O governo de Mato Grosso entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A esperança do Estado é de que a Justiça garanta o empréstimo para Mato Grosso. Nós entramos no Supremo Tribunal Federal tentando uma medida liminar para ver se nós conseguimos isso. Estamos na mão agora da ministra, que está, Rosa Weber, que está com essa ação. O que o Estado está defendendo, a sua posição, é que o Tribunal de Contas mudou o seu entendimento, e eu defendo o Tribunal de Contas agiu corretamente ao mudar o entendimento para colocar o imposto de renda na base, porque isso é uma contabilidade correta, oficial, que inclusive a STN preconiza, e isso ocorreu em novembro do ano passado. Então, de novembro até agora, nós não temos ainda os 2 quadrimestres fechados. E a lei só menciona que você vai ter essa penalidade a partir de concluídos os 2 quadrimestres. Então, nós temos também a nossa defesa. Entendemos a posição da STN, mas temos a defesa de que, nesse momento, esse artigo não se aplica em função de estarmos dentro dos 2 quadrimestres. Agora, de fato, a questão está com a ministra e nós esperamos a solução disso. É muito importante para o Estado que isso seja aprovado. Neste cenário, há outras situações, pelo menos 4 categorias de servidores do Poder Executivo estão ameaçando com protestos e paralisações. Além dos professores em greve há 3 semanas, servidores da SEMA, da Saúde e da Polícia Civil também já anunciaram manifestações e protestos. Não é um problema de vontade, de querer resolver, é um problema de não poder resolver em função da lei. O governador, ele não muda a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal já está prevista na nossa legislação desde 2001. Então, de fato, nós pedimos a compreensão, todos os documentos e todas as falas, de forma muito respeitosa ao Sintep, foi nesse sentido, que nesse momento o governo está impossibilitado, do ponto de vista legal, de oferecer o que está previsto em lei. Será que se fizer uma greve geral, o Estado ele diminui dos 49%? Será que fizer uma greve geral, o contribuinte vai pagar mais impostos para dentro do Estado para ter mais dinheiro? Se a greve geral resolver, eu já disse, eu sou o primeiro a entrar em greve. Eu convoco então a greve geral se ela fosse alternativa. Ela vai piorar a situação do Estado de Mato Grosso, porque a arrecadação tende a cair, a nossa ineficiência fica maior, nós vamos irritar mais ainda o cidadão, porque ele depende do nosso serviço. Agora, eu não vejo esse ambiente. Está aí o que eu disse, senhores. Sexta-feira, pelos nossos números, apenas 5% dos servidores aderiram a esse chamado de greve geral que foi feito a nível nacional aqui dentro do Estado de Mato Grosso. Com apoio de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Primeiro, eu queria começar pelo fim, por essa última fala aí do governador, mais pesada e chamando a atenção da população contra essa greve. A situação do Estado não é nada fácil, Nayara. Existem outros caminhos, que eu estou falando, existem caminhos que o governo do Estado, desde o primeiro dia de posse, Nayara, ele tem dado respostas. Se as respostas foram salutares, foram importantes ou não, isso é uma outra discussão. Mas que ele deu, resposta deu, que foi aqueles 5 projetos que ele apresentou na Assembleia Legislativa e que foram todos eles aprovados. Entrou com um processo de calamidade financeira, talvez imaginando que nesse decreto de calamidade financeira pudesse ter algum dinheiro por parte da União, e nós já falávamos isso, e muitas vezes nós falávamos isso, de que o decreto de calamidade financeira não obriga a União a repassar dinheiro para o Estado, até porque ela não tem lastro legal, uma lei específica para a calamidade financeira. Não existe isso. Ele aproveita um dispositivo da própria lei de responsabilidade fiscal para aprovar o decreto de calamidade financeira. O que o senhor diz aí é que esse decreto de calamidade financeira, de prático, não trouxe resultado nenhum. É isso? A não ser aquele pagamento para as empresas, porque sobrepõe-se, diante de todo o universo de pagamentos, sobrepõe-se o salário do servidor. E tem prioridade em relação aos fornecedores, por exemplo? Aos fornecedores, tem. E aí, neste período do decreto, pode-se infringir, pode agredir a lei de responsabilidade fiscal e não tem penalidade por parte do gestor.
Ou seja, tem 2 ou 3 vantagens. Por outro lado, me parece que a maior vantagem de todas é exatamente chamar o conjunto da sociedade para olhar de fato o que vem acontecendo no Estado. E isso o governo fez com maestria. Toda a sociedade, não há nenhum segmento da sociedade, Nayara, a meu juízo, que não saiba das dificuldades que passa o próprio governo do Estado e não saiba de ações por parte do governo para resolver esse problema. E não é fácil. Você tem o desequilíbrio das contas públicas que, no mínimo, obrigaria a diminuir os custos. Diminuir os custos não é tarefa tão fácil. Aliás, o governo do Estado já diminuiu 5 ou 6 ou 7 secretarias, mesmo assim não consegue diminuir esse custo que é imenso. Agora, eu não estou tocando nos outros poderes, porque, veja, não se pode discutir os outros poderes quando a questão maior está no Executivo. Poderia ser diminuído? Pode. Ao invés de termos 19, 18 secretarias, baixarmos para 12 secretarias. Cortarmos, por exemplo, combustível, tirar os carros dos secretários, deixar o carro da secretaria. Quer dizer, existem outras formas de fazer corte, mas mesmo utilizando todas essas formas, ainda é muito difícil para você colocar equilíbrio umas contas que estavam há muito tempo sendo totalmente desorganizadas, Lúcio. É preciso a compreensão do conjunto da sociedade, evidentemente. Por isso que eu não falei da frase do governador Mauro Mendes. Eu não concordo muito com essa frase, porque ela soa como pressão, Nayara, para quem está de greve ou para quem pensa em ficar de greve. Ou seja, rompe qualquer possibilidade de um diálogo. Então, particularmente, eu não gosto muito dessa frase. Quebra qualquer possibilidade de diálogo. E as outras categorias do funcionalismo ainda não estão em greve. Portanto, tem grandes possibilidades de abrir todo um canal de negociação para evitar uma greve. Porque a greve, nesse momento, de outras categorias, pode ser muito ruim para o próprio governo do Estado. Nós não podemos perder de vista que o funcionário é importante nesse combate à crise que passa o Estado, nessa forma de mudar, de colocar o Estado nos trilhos. A importância do funcionário, Lúcio, a meu juízo, é de mais grande importância, para ser bem redundante. É exatamente por essa questão aí que o senhor colocou, o governador citou ali. Olha, apenas 5% aí dos servidores da educação, dos professores, a informação que ele tinha aí na última sexta-feira, que só 5% estavam apoiando a greve, que tinham aderido à greve, não é isso? Então, a impressão que se tem é de que a opinião pública, o Sintep não conquistou a opinião pública. Essa é a impressão que se tem. O que acaba justificando o pedido aí da própria categoria para que os deputados lá na Assembleia entrem nesse jogo, né? Para tentar fazer aquilo que o senhor acabou de sugerir, de que tenha um canal mais aberto de diálogo para buscar aí o consenso, o entendimento, para poder se chegar ao final desta paralisação. E o governo, e é por causa dessas dificuldades de não ter dinheiro suficiente, que o governo vem apostando todas as fichas aí nesse empréstimo de 250 milhões de dólares do Banco Mundial. E pode ser até que o governo já tenha uma informação mais positiva sobre a posição da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Não a decisão final dela, mas, de repente, uma pista de que ela possa decidir favoravelmente ao governo de Mato Grosso. Eu digo isso pelo seguinte, porque o governo está temendo que o recesso do Senado prejudique o empréstimo de 250 milhões de dólares. E o Senado só entra em cena se a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal conceder a liminar ao governo de Mato Grosso, autorizando que o governo contraia esse empréstimo avalizado
pela União, não é isso? Exatamente isso. E ainda nesse evento, o governo, lembrando que a gente falou disso no bloco anterior, que o governo será obrigado a fazer uma reforma da Previdência para os servidores públicos de Mato Grosso, caso os estados e municípios fiquem fora da Previdência Federal, da reforma da Previdência Federal. E o Antônio Carlos Silva traz mais informações sobre este assunto. O deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, decidiu retirar da reforma da Previdência servidores públicos estaduais e municipais. O governo de Mato Grosso comenta. A reforma da Previdência é o principal ponto hoje que está sendo levado na agenda do Congresso Nacional. Ela é extremamente importante para o Brasil, mas ela é extremamente importante para todos os estados e municípios brasileiros. A exclusão de servidores dos estados e municípios da reforma da Previdência Federal pode ser uma estratégia para aprovar o relatório da Comissão Especial na Câmara Federal e depois trazer o tema na votação em plenário. Mas se estados e municípios continuarem de fora da reforma da Previdência Federal, o governo de Mato Grosso já decidiu, vai fazer uma reforma da Previdência para os servidores públicos estaduais. Se o governo federal, se no Congresso Nacional não legislar a respeito disso, o governo não vai se omitir, porque esse é um problema de todos os mato-grossenses. Essa conta virá para o bolso, para o seu bolso, para o meu bolso, para o bolso de todos nós, para arcar com um rombo que, na perspectiva dos próximos 35 anos, nós estamos falando de 54 bilhões de reais. De onde vai sair esse dinheiro? Essa é a pergunta. O cidadão que está na sua casa nesse momento, quando ele vai ao supermercado, quando ele consome energia elétrica, ele vai querer pagar um imposto mais caro para poder sustentar o déficit da Previdência dos servidores públicos? Acho que esse é o debate que está colocado no país. Nós temos que ter muita responsabilidade. Hoje a gente já vai no bolso do cidadão, todo ano, o ano passado foi 1 bilhão 150 milhões de reais. Dinheiro que poderia estar sendo gasto em saúde, educação, em segurança pública, nós estamos sustentando um regime que não foi previsto o equilíbrio atuarial. Então nós já temos um déficit financeiro. Se nós não fizermos nada, esse déficit vai, nos próximos 35 anos, vai chegar a 54 bilhões de reais. Vou dar um dado aqui aos senhores sobre o estado de Mato Grosso. Todo mês, aquilo que a gente arrecada com a nossa Previdência, descontando os servidores, mais a parte do Estado, falta 100 milhões de reais. Vou repetir, 100 milhões de reais por mês. Então, todo mês, além do que nós descontamos do servidor, que o Estado paga como contribuição patronal, falta 100 milhões. Aí o Estado tem que ir lá no dinheiro dos impostos, pegar dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, comprando remédio, arrumando estrada, melhorando escolas, melhorando uma série de bens e serviços que melhoraria a vida do cidadão, estamos usando para pagar esses aposentados e pensionistas. Se nós não mudarmos essa trajetória, meus amigos, daqui a pouco, todo o dinheiro que o Estado vai arrecadar vai ser usado para pagar salário de aposentado e pensionistas, ou eles não vão receber. Com apoio de Juarez Emílio, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Bom, a gente já falou um pouquinho desse assunto, né? E aí teve, na verdade, a fala do governador e do secretário sobre a reforma da Previdência aqui nos estados, que precisa passar também, não é, professor? Porque já foi dito, isso a nível nacional, análise feitas de que os estados estão entrando em colapso. Nayara, existem duas observações que, a meu juízo, devemos fazer sempre. A primeira delas é que a fonte da previdência do Estado, de cada um dos estados, é apenas uma fonte. Ao passo que a Previdência Nacional são várias fontes, inclusive da própria loteria. Então, são várias fontes. Portanto, era muito melhor para que a reforma da Previdência dos estados e dos municípios fossem incluídos na reforma da Previdência Nacional. Ficaria muito mais cômodo, Nayara, ficaria muito mais tranquilo para o próprio governo de cada um dos estados. A não inclusão dos estados e dos municípios nessa reforma da Previdência vai obrigar mesmo, cada um dos governadores levarem e fazer a sua própria reforma. Isso provoca desgaste, Lúcio. É exatamente isso que os governadores estão correndo, para não ter o desgaste, para não ter o enfrentamento na Assembleia Legislativa e o enfrentamento com o servidor público. Ao passo que, se fosse incluído o dos estados e municípios lá na Previdência Social, Nayara, facilitaria as coisas. Veja,
já foi aprovado dentro da Previdência Social Nacional. Portanto, fica muito mais tranquilo, muito mais confortável. É exatamente isso que o governador Mauro Mendes está querendo, o governador de cada um dos estados. Os governadores, quer dizer, os governadores, eles não querem votar nos seus estados uma reforma da Previdência específica. Porque aí tem a política, né? Aí do outro lado, lá em Brasília, deputados federais, um grupo de deputados federais não quer o seguinte, não quer votar a reforma da Previdência no que diz respeito aos estados e municípios para evitar um desgaste, preocupado com a eleição do ano que vem, porque muitos são candidatos nos seus municípios. E aí, o que é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez? Olha, depende dos governadores. Se eles conseguirem os votos necessários, nós aprovamos toda a reforma da Previdência aqui em Brasília. A bomba está no colo dos governos. Exatamente. Então. Chupa essa manga, é isso? Chupa essa manga, é bem isso. Lúcio, falando de eleições, vamos para o seu destaque. O meu destaque aí é sobre a movimentação aí dos políticos, dos partidos, de olho aí na sucessão municipal do ano que vem aqui em Cuiabá. O deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, ele disse que não é o objetivo dele ser candidato a prefeito na eleição do ano que vem, mas o partido dele pressiona nesse sentido. A deputada federal Rosa Neide diz que Lúdio Cabral é um dos nomes aí com maior viabilidade dentro do Partido dos Trabalhadores para disputar a prefeitura de Cuiabá em 2020. Aí ela coloca o seguinte, a deputada, se ele tiver disponibilidade para a disputa, é o nome mais conhecido em Cuiabá que o PT tem. É um nome importante para nós, importante opção e seria uma grande candidatura. Se for a decisão dele, o partido apoia, mas ele ainda não se pronunciou sobre essa questão e estamos conversando ainda. Na realidade, ele se pronunciou, né? Até aqui o que ele diz é o seguinte, olha, não é minha intenção ser candidato a prefeito de Cuiabá. E ele falou isso novamente no programa Tribuna da Rádio Vila Real ontem. Ele foi perguntado, ele foi um dos entrevistados do programa e novamente foi perguntado, o senhor tem intenção de ser o candidato do PT? Ele disse, não, eu não vou ser. E também foi perguntado se ele teria intenção de trocar de partido. Ele também disse que não. O PT tem que arrumar um outro nome, porque o dele não vai ser. O deputado Lúdio Cabral, ele teve muito voto, foi o deputado estadual mais votado aqui em Cuiabá na eleição de 2018. Já esteve presente numa disputa aí, fortíssima em 2012, foi para o segundo turno aqui em Cuiabá, ele só tem um probleminha, só um problema, só um problema. Por isso que eu fiz essa pergunta. Ele tem uma estrela. E um desgaste muito grande, né, do Partido dos Trabalhadores. A estrela do PT, que é um partido extremamente desgastado, né? E aí, só para prosseguir aqui nesse destaque, do lado agora do prefeito Emanuel Pinheiro, numa entrega aí de um núcleo habitacional, né, de casas, o prefeito disse que admite disputar a reeleição de 2020 com apoio do Democratas. Apesar de ter apoiado o senador Wellington Fagundes na eleição para o governo, Emanuel descarta qualquer problema com Mauro Mendes. Eu digo isso e agora eu vou explicar. Emanuel Pinheiro afirmou que possui uma ótima relação com os políticos do DEM. Ele ressaltou a amizade dele com a família Campos, com o senador Jaime Campos, com o irmão dele, o ex-governador Júlio Campos, com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, e colocou aí nesse rol de amizades, inclusive o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Segundo Emanuel, uma nova disputa pela cadeira seria consequência do trabalho dele e da dedicação pela população cuiabana. Então, ele admitindo aí que não descarta uma aliança com o Democratas de Jaime Campos, de Júlio Campos, de Eduardo Botelho, mas que também é o Democrata de Mauro Mendes.
E aí alguém muito, mas muito próximo a Mauro Mendes já está rebatendo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. O presidente do Democratas, Fábio Garcia, negou que iria apoiar a possível candidatura à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro do MDB. Segundo declarações recentes do prefeito, ele já teria a bênção de um dos caciques do DEM, o ex-governador Júlio Campos. No entanto, Fábio afirmou que o partido vai em busca de um novo projeto para Cuiabá nas eleições do próximo ano. E concluindo aqui, Fábio Garcia complementa dizendo o seguinte: não é nada natural o apoio do Democratas à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu, dizer enquanto presidente do partido, defendo que o DEM apresente um novo projeto para Cuiabá. Os cuiabanos merecem um prefeito muito melhor para administrar a nossa cidade, disse o presidente do Democratas, Fábio Garcia. E ainda para continuar falando aqui, mais um detalhezinho, né, da eleição aí do ano que vem, da eleição de 2020 aqui em Cuiabá, na sucessão do prefeito Emanuel Pinheiro, começa a se comentar aí nos bastidores que um ex-prefeito, que foi prefeito de Cuiabá por 2 vezes, de repente pode acabar saindo candidato na eleição do ano que vem. O ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França. Ele não admitiu isso publicamente, não disse nada, mas tem muita gente conversando com ele. E um provável destino de Roberto França pode ser o Democratas. O PSB já fez o convite. Sim, o PSB também fez o convite. O PSB também fez o convite. Ou seja, se tem fumaça, tem fogo, professor Lorenberg? Pois é, e na verdade essas declarações do Fábio Garcia só dificultam mais aquela aliança entre DEM e MDB, que na verdade o Lúcio mesmo já falou, Antero também, o senhor, eu não lembro se já falou sobre isso, mas que assustaria muita gente. E só reforçando aqui, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, professor Lorenberg. O presidente do Democratas, Fábio Garcia, é mas muito ligado ao governador Mauro Mendes. Eu acho difícil que antes de uma declaração como essa, ele não tenha consultado o governador Mauro Mendes. Com certeza consultou, e mais ainda, é pouco provável, Lúcio, que o partido do governador não tenha um candidato à prefeitura de Cuiabá. E o partido do governador é exatamente o DEM. Ele provavelmente terá um nome para disputa. Falou-se muito em 2018, 2017, que o Fábio Garcia poderia ser um candidato à prefeitura de Cuiabá. Não sei hoje o que ele pensa, até porque ele saiu para a iniciativa privada, iniciativa particular e etc. Né? Pode ser que ele não tenha mais esse pique. Mas até 2020, muita coisa. Um outro nome que se comenta muito também, vocês entrevistaram ele no programa de ontem, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, que poderia também vir a se transformar aí numa alternativa do Democratas, porque ele deve ir para o Democratas, se já não foi. Ainda não. Ele disse o PSB que deve ir. já liberou. Ele disse que deve ir. O PSB já liberou, né? Mas ele vai esperar a janela em março, né? Então, falando, pode ser aí, já se falou bastante que pode ser uma alternativa do Democratas, né? Para a eleição do ano que vem. Até porque ele também tem uma ligação forte com o governador Mauro Mendes. Certo, vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com o programa Notícia de Frente. Não saia daí.
Voltamos com o programa A Notícia de Frente e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso está realizando um estudo para avaliar a concessão de carreira dos servidores. Alguns, em um período de apenas 4 anos, chegaram a ter 50% de aumento nos salários. Os detalhes com a repórter Nayana Bricá. Bom dia a vocês e a todos que acompanham a Notícia de Frente. Hoje a Assembleia Legislativa tem 1.753 servidores. A auditoria proposta pela mesa diretora da Casa deve analisar a remuneração de cada funcionário, já que, segundo alguns parlamentares, existem alguns salários que são considerados exorbitantes. Já o Sintel, que é o Sindicato dos Técnicos Legislativos, discorda da afirmação e ainda disse que 69% dos funcionários da Casa são comissionados e não concursados. A auditoria é para levantar a folha de pagamento da Assembleia. Então está se licitando para contratar uma empresa, para essa empresa fazer uma auditoria em todos os servidores efetivos, estabilizados, efetivos de todos os concursos, para que a gente possa ter um raio-x, para ter uma certeza que está 100% correta, foi feito tudo de acordo com o que a lei manda e é importante isso. Acho que cada gestor, quando assume uma secretaria importante, uma prefeitura, uma Assembleia Legislativa, como é o caso aqui, tem que procurar fazer todos os levantamentos possíveis para saber que está fazendo a coisa certa. Tenho certeza que aqui a gente está trabalhando da melhor maneira possível e essa auditoria vai vir para checar e ver, mas não é questão de super salário, nada nesse sentido não. É questão realmente de fazer o levantamento de toda a nossa folha, porque pode ter erros, muitas vezes até desconhecidos pelos próprios servidores, até pelos próprios servidores efetivos e que a gente pode estar alterando, melhorando e através da auditoria nós vamos fazer isso. Nós entendemos que essa é uma forma de punição e de intimidação ao servidor concursado, que cumpriu a lei, que está cumprindo a lei, inclusive essa lei está em vigor há 17 anos e ela foi confirmada por 2 pareceres da Procuradoria da própria Assembleia Legislativa. Então o servidor concursado que progrediu, ele não cometeu nenhum tipo de ilegalidade, ele estritamente cumpriu os preceitos da lei. O que se comentou aí é o seguinte, de que os servidores da Assembleia Legislativa, a progressão, né, de carreira deles, no que diz respeito ao salário, dava um salto muito grande num tempo muito pequeno, né? O que se falou aí é isso que me parece que a auditoria está buscando comprovar ou não, é de que em 3, 4, 5 anos eles conseguiam atingir o topo da carreira. Aí a auditoria terá condições de comprovar isso. Agora, o que o sindicalista colocava aí é o seguinte, olha, existe uma lei que foi aprovada, que teve o respaldo da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Aí tem que ver o seguinte, se forem encontradas distorções, vão ter que ver se isso é possível corrigir. Certo, vamos para o seu destaque, professor. Nayara, Lúcio e amigos telespectadores, toda vez que ocorre uma crise política, ainda que ela seja um pouco menor do que já se foi, a crise política no ano de 2018 foi muito forte, em 2017 foi muito forte, em 2016 também foi muito forte, até em 2014. Enfim, a crise política leva uma série de questionamentos, principalmente quando você tem o confronto entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, entre o Congresso Nacional e o governo federal. Esse confronto, quando é confronto de ideias, de projetos, de programas, é salutares. Porém, quando esse confronto é feito de forma que não há o respeito, Nayara, nem por parte do parlamentar e também por parte da Presidência da República ou do governo federal, você tem uma crise política instalada. E toda vez que essa crise política é instalada, surgem as teses que não são novas, são muito antigas. Entre elas, por exemplo, de transformar o Brasil em um sistema parlamentarista. Há pessoas que dizem que o parlamentarismo, juntamente com o voto distrital misto ou o voto distrital, há uma diferença nesses aspectos,
Até porque o voto distrital misto, por exemplo, amigo telespectador, para votarmos, por exemplo, para deputado estadual, nós teríamos 24 distritos em Mato Grosso, porque é o número correspondente às cadeiras na Assembleia Legislativa. Então, são 24 distritos e cada partido pode ter o seu candidato em cada distrito. Isso diminui o custo para cada candidato, porque o candidato não busca votos em outro distrito, mas especificamente no seu próprio distrito. E a outra parte da composição da Assembleia, por isso que é misto, pode ser eleita pela lista fechada. E os donos dos partidos, os coronéis dos partidos, evidentemente, estarão na cabeça das listas fechadas de cada partido. Por outro lado, também se fala no chamado semipresidencialista. Essa modalidade tem que ser explicada, porque muita gente já ouviu falar sobre o parlamentarismo. O parlamentarismo, você tem o presidente eleito, como sempre foi, mas o primeiro governo, o chefe de Estado, é o presidente da República. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Muito diferente do nosso caso, que é presidencialismo, que o chefe de Estado e o chefe de governo é a mesma pessoa. Já no semipresidencialismo, muda-se um pouco isso tudo. Porque o semipresidencialismo, tem o exemplo lá em Portugal, não é parlamentarista, é semipresidencialista. Na França, é semipresidencialista. Na Rússia, é semipresidencialista. Na Argélia, semipresidencialista. Diferentemente da Inglaterra, que é um parlamentarismo, da Alemanha, um parlamentarismo. Então, como que funcionaria um semipresidencialista? No semipresidencialismo, Lúcio, o presidente da República tem muito mais força do que no presidente no parlamento. No semipresidencialismo, o presidente pode exonerar, mandar embora o primeiro-ministro, como também pode indicar e nomear o primeiro-ministro, que é o caso, por exemplo, na Rússia, é desta forma. Ele pode vetar, ele tem poder de veto da lei. Olha a força do presidente da República no semipresidencialismo. Ele pode também, ele é chefe da política externa, ou seja, o primeiro-ministro no semipresidencialismo não atua, não dá palpite na chamada política externa. Você tem aí a figura do presidente ainda forte. Por que essas discussões aparecem sempre? Exatamente por conta de descontentes, de insatisfação desta crise política. Eu, particularmente, já dando a minha opinião muito particular, amigo telespectador, não adianta nada mudar sistema, mudar regime, porque as pessoas são as mesmas. Elas vão agir, embora com sistema e com regime diferenciado, vão agir da mesma maneira. Ou seja, olhar muito mais o seu próprio umbigo, olhar muito mais os seus interesses particulares, individuais ou de grupo, do que olhar o interesse da coletividade, o bem comum, o patrimônio de todos as e aqui no Brasil, se já estivesse adotado o parlamentarismo, o Centrão indicaria o primeiro-ministro. É isso, né, professor? Exatamente. Não é isso? Não é isso? Aí alguém, né, foi lá, conquistou o voto do eleitor, né, no caso aí o presidente da República, e aí vem alguém e indica o primeiro-ministro. Mas aí tem que ter o partido político com maioria no Congresso. Como o Centrão são vários partidos, então teria que ter um partido específico. Mas eles acabam dando um jeitinho. Por exemplo, o senhor falava agora há pouco aí do voto distrital misto. Do voto não é distrital isso? misto. Então tem a lista aberta, onde quem escolhe é o povo, é isso? Lá no distrito. O povo escolhe no distrito. Aí tem a lista fechada, não é isso? A outra e lá o seguinte, lá quem define quem vai ter a vaga lá de deputado, não é isso? É o coronel da política. Não falei que eles sempre dão um jeitinho? Certo, Lúcio, muito obrigada. Professor, muito obrigada. Obrigada, bom dia. Você fica agora com o Jornal da Manhã.